Olá, pessoal. Dando continuidade ao estudo das bactérias, a gente vai discutir hoje os mecanismos de reprodução bacteriana. Quando a gente fala em reprodução bacteriana, a gente vai pensar nos mecanismos de reprodução assexuada, no qual não ocorre troca de material genético, com isso não existe variabilidade, e nos mecanismos de reprodução sexuada, em que necessariamente você tem troca de material genético e, por consequência, variabilidade genética. Então, a gente vai estudar basicamente 4 tipos de reprodução. A bipartição, que representa um mecanismo de reprodução assexuado. Bipartição também pode ser conhecido, como divisão binária ou cisparidade. E os mecanismos de reprodução sexuada bacteriana, que vai ser a conjugação, a transformação e a transdução. Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução bacteriana. A gente tem a bactéria, ela tem o seu cromossomo, ela vai fazer a duplicação cromossômica, vai ocorrer, então, o estrangulamento citoplasmático e eu tenho, então, a divisão das duas células filhas. Células filhas são idênticas à célula-mãe. Por que são idênticas? Você não tem troca de material genético e você tem apenas a duplicação desse material. Então, na cisparidade, não ocorre variabilidade genética. Vocês podem se perguntar, então, se a bipartição é a mesma coisa que mitose. Mas a resposta para essa pergunta é não. Por quê? Porque o termo mitose se refere à cariogamia, ou seja, a divisão do núcleo. E as bactérias, elas não têm núcleo. Então, se elas não têm núcleo, elas não sofrem mitose. Elas vão sofrer o mecanismo de bipartição, no qual eu tenho inicialmente duplicação do material cromossômico, estrangulamento da estrutura citoplasmática para a divisão de duas células filhas. Então, qual seria, a grande desvantagem desse mecanismo de reprodução? Já que a gente pensa que um ser pode originar 2, que podem originar 4 e assim sucessivamente, sem a participação de um parceiro, A grande desvantagem do processo de cisparidade é que não existe troca de material genético. Não existindo troca, então, não tem variabilidade. E se não houver variabilidade, e nesse ambiente, onde essa bactéria reside, ocorrer alguma modificação, essa modificação ela pode culminar na erradicação da população como um todo. Então, ao mesmo tempo que a gente pode pensar na bipartição como um mecanismo de reprodução rápido, em que o indivíduo sozinho consegue gerar uma progenie representativa em curto espaço de tempo, a gente tem que levar em consideração que esse mecanismo de reprodução sem troca de material genético também aumenta a variabilidade dessa população no ambiente natural. Qual que seria, então, a vantagem do processo de bipartição? Eu já dei até uma dica, Quando a gente fala da bipartição, a gente está falando, de um mecanismo que permite a rápida colonização de um ambiente por bactérias, E isso vai acontecer num pequeno intervalo de tempo. Então, se eu tiver condições ideais e um pequeno número de bactérias, em pouco tempo elas conseguem gerar uma população representativa. Quando a gente fala de reprodução sexuada, eu queria que vocês ficassem bastante atentos, tá? Reprodução sexuada, gente, representa um mecanismo de reprodução no qual tem troca de material genético, tá? Reprodução sexuada não tem nada a ver com sexo, nada a ver com cópula, tá? A reprodução sexuada ela está relacionada diretamente à troca de material genético. Então, as bactérias, elas realizam esse mecanismo de reprodução, tá? Então, o primeiro mecanismo de reprodução sexuada bacteriano que a gente vai estudar é o mecanismo de transdução. No mecanismo de transdução, além da figura bacteriana, que eu estou aqui,
circulando para vocês, eu tenho a figura de um vírus, de um bacteriófago, tá? Então, o DNA do fago, ele vai ser incorporado no DNA da bactéria hospedeira, tá? Então, o que ele faz? Ele inicialmente vai reconhecer a sua célula hospedeira, tá? Ele injeta o seu material genético e aí o DNA viral, ele passa a compor o DNA bacteriano, né? Durante o ciclo lítico, né, de reprodução viral e lise, então, da célula bacteriana, fragmentos do DNA bacteriano eles vão ser empacotados nos capsídeos dos fagos. Então, eu vou ter vírus que vão ser compostos apenas do material genético bacteriano. Existem vírus que vão ser compostos de uma mistura de DNA viral e bacteriano, né? Com isso, numa infecção subsequente, o DNA bacteriano ele é inserido em um novo cromossomo hospedeiro por recombinação, né? Então, quando esse vírus aqui infecta uma nova bactéria, ele vai injetar dentro dessa bactéria o material genético que ele carrega. Nesse caso, um DNA bacteriano, né? E esse DNA bacteriano, alaranjado, ele passa a incorporar o DNA bacteriano azul de uma bactéria diferente. Isso pode agregar para essa bactéria receptora características genéticas que ela não portava inicialmente, né? Então, na transdução, existe a figura do vetor viral, né? E esse vetor viral, a cada nova infecção, ele leva para as novas bactérias hospedeiras material genético daquelas bactérias pelas quais, né, esse vírus já passou em momentos anteriores. Quando a gente fala de transformação, né, eu estou falando de um mecanismo de reprodução sexuada no qual uma bactéria ela absorve DNA livre no meio ambiente, proveniente de uma outra bactéria que morreu, né, naquele local. E ela não só percebe a presença desse material genético, como ela consegue absorver e incorporar no seu material genético, né? Então, digamos que eu tenha uma bactéria que sofre lise e libera no ambiente fragmentos do seu DNA, né? E aí esse DNA fica ali, no ambiente, solto. Aí, uma outra bactéria, transitando por aquele ambiente, consegue perceber a presença desses fragmentos de DNA e incorpora isso, né? Então, esse fragmento entra para essa célula viva e passa a fazer parte, então, desse DNA cromossômico dessa bactéria receptora, né? A recombinação ela vai acontecer e esse fragmento de DNA pode atribuir a essa bactéria receptora uma característica genética que inicialmente ela não portava, tá? A transformação, gente, ela representa uma das principais estratégias de reprodução bacteriana em ambientes em que a pressão seletiva é muito intensa. Então, nos ambientes hospitalares, geralmente, a aquisição de genes de resistência se dá principalmente pelo mecanismo de transformação. No ambiente hospitalar, você tem o uso extensivo de antibióticos, né? Com isso, você tem a atuação desses antibióticos na resolução de processos infecciosos. Essas bactérias que uma vez mortas, né, elas podem liberar no ambiente fragmentos do seu DNA e que ficam ali, né, esperando uma nova oportunidade. Se, nesse meio tempo, entre a manutenção desse DNA livre no ambiente, passar por aquele ambiente, aquele local, uma bactéria viva e ela julgar conveniente adquirir aquela característica genética, ela sofre transformação e, com isso, muitas vezes ela agrega genes de resistência, né? Então, por isso que nos ambientes hospitalares existe uma comissão
de controle de infecção hospitalar, que ela vai nortear não só as ações da equipe médica, mas também da equipe de enfermeiros, e também direciona o trabalho que é executado pela equipe de limpeza e higienização para a manutenção daquele ambiente o mais limpo possível, né? Então, nos ambientes hospitalares, eles usam produtos, né, de higienização e limpeza que a gente usualmente não usa em casa, né? Justamente porque se sabe do risco da manutenção de micro-organismos no ambiente e que, se eu não conseguir higienizar aquele ambiente, eu posso estar favorecendo ali a seleção de bactérias cada vez mais resistentes, né, ou multiresistentes, em decorrência aí dos mecanismos de transformação bacteriana. O terceiro mecanismo de reprodução bacteriana que a gente vai estudar é o mecanismo de conjugação. Ele ocorre quando 2 ou até 3 bactérias se unem, normalmente, por uma ponte formada através das piles sexuais. E aí os plasmídios são passados da bactéria doadora para a receptora. Então, eu lembro que quando eu falei com vocês da estrutura bacteriana, eu chamei atenção para esse pile sexual, que vai formar essa ponte citoplasmática, esse canal entre uma bactéria que eu vou chamar aqui de doadora e uma bactéria que eu chamo aqui de receptora. O que acontece? As bactérias são seres ubíquos, né? Então estão amplamente distribuídos no ambiente e essas bactérias, elas encontram umas com as outras, né? Durante esse processo de convivência, se uma bactéria percebe que ela é portadora de uma característica genética que essa outra bactéria não tem, ela forma essa ponte citoplasmática entre elas, gera uma cópia do seu plasmídio, né, que geralmente é um DNA extra, que carrega genes de resistência a drogas. Então, essa bactéria doadora gera uma cópia desse plasmídio, ela fica com um e ela doa o outro através desse pile sexual para a receptora. Mediante essa doação, essa bactéria receptora, ela passa a expressar essas características que ela não expressava anteriormente, né? Aqui tem um outro mecanismo, né, de exemplificação do processo de conjugação. Aqui é uma eletromicrografia obtida com microscópio eletrônico, então você consegue ver a formação do pile sexual. Se eu desse um zoom, talvez eu conseguisse ver o plasmídio, né, se locomovendo da doadora para a receptora. Esse aqui é um desenho esquemático, então eu tenho aqui uma bactéria com um plasmídio, né, então o plasmídio é esse DNA extra. Ele pode estar presente em uma ou mais cópias dentro da bactéria doadora. Eu tenho uma bactéria aqui sem plasmídio, a formação de uma ponte citoplasmática entre ambas, né? E aí elas vão conjugar, né, que é essa comunicação. Os plasmídios podem passar por essa ponte citoplasmática. Depois de um tempo, eu tenho as 2 bactérias portando plasmídios e essa bactéria, então, anteriormente, né, sem plasmídio, ela passa a ser portadora e muitas vezes esse plasmídio vai agregar a essa bactéria resistência às drogas, às mais diversas classes de drogas, né? Pensando e conhecendo bem esses mecanismos de reprodução sexuada, hoje em dia existe uma legislação que controla a venda, né, a comercialização de antibióticos, de forma a representar um empecilho, né, para a automedicação e também para a compra, uso indiscriminado, né, de antibióticos, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Na apostila de vocês também está descrito esses mesmos mecanismos de reprodução bacteriana, tá? Eu espero que vocês consigam realizar todas as atividades que estão sendo propostas. Existindo dúvidas, a gente pode buscar saná-las não só
através das lives, mas também se vocês se manifestarem através do e-mail da turma de vocês, ok? Então, até a próxima oportunidade.